A palavra de hoje, ela faz parte de uma série. Eu me lembro no início lá dos primórdios, né? Estava pregando muito tempo. Aí o presbítero Michael Wallace chegou para mim: pastor, faz uma coisa. Eu sei que o assunto é importante e grande, então se eu divide em partes. Eu já sabia aquilo, mas estava querendo deixar tudo num dia só, né? Ele falou: dá em partes para nós que a gente retém melhor. Então, nós estamos numa série de mensagens falando sobre o fato de que Deus nos confiou tudo. E que um dia nós aprendemos a parábola dos talentos, e que um dia ele vai voltar e dizer: o que você fez com tudo que eu lhe confiei? E a lista pode ser enorme, porém há 3 áreas que nós já vimos: tempo, talento e tesouro. O que você fez com o tempo que eu lhe dei? Anos de vida. O que você fez com as habilidades naturais e espirituais que eu lhe concedi? O que você fez com os talentos, recursos financeiros? Como é que você trabalhou isso? Aprendemos isso. Aprendemos também nas semanas seguintes que, como lá no Jardim do Éden, Deus deu um paraíso inteiro, colocou Adão e Eva ali e disse: vocês comam livremente de todas as árvores, somente, uma letra pequenininha, somente essa árvore do conhecimento do bem e do mal, não toquem nela. Havia uma outra árvore da vida. Então, o que eles fizeram? Exatamente o contrário. Desobedeceram a Deus e foram com todo o paraíso, foram lá mexer naquilo que não era deles, era de Deus. E Deus tinha expressamente dito: não toquem aqui. Então nós aprendemos sobre isso, que desobediência tem consequências desastrosas. Nós não queremos estar nessa situação. Não podemos estar aí. Eu quero encorajar aqueles que já responderam do domingo passado. Eu oro para que hoje também, muitos de vocês que não estavam contribuindo, fui informado, estão contribuindo. Eu não sei quem são os nomes. Porém, eu dou graças a Deus porque você está ouvindo a palavra. Não é porque o pastor falou, porque fulano falou. Não. Porque a palavra de Deus tem falado no seu coração e você quer acertar. Vá em frente, não desanime. O Senhor, Ele cumpre as suas promessas. Já ouvimos isso falado tantas vezes. Ele é grande, Ele é exaltado, Ele é verdadeiro. Ele fala e vai acontecer. Então, conosco. Então, você pode aproveitar isso. Faça uso dessa bênção, continua. Mas eu sei também, notei que alguns de vocês ainda não conseguiram dar um pulo. Está preso. Estão lutando. Então eu anotei uma oração, tomei a liberdade. Se você... Nós temos algumas folhas aqui nesse lado, desse lado já não tem mais. Eu posso lhe dar meu papel depois, se você quiser essa oração, ou pode ouvir lá. Mas eu escrevi uma oração pensando em você. Se você ainda está relutando, lutando, e ainda não conseguiu confiar no Senhor, tempo é dele, em primeiro lugar. Talentos, dele, em primeiro lugar. Recursos financeiros, dele, em primeiro lugar. Então, você pode fazer essa oração. Ninguém fale nada, nem repita nada. Ouça assim, escrevi assim: Senhor, o nosso pastor tem nos ensinado que a tua palavra nos diz que o Senhor é dono de tudo e que o Senhor nos tem confiado tempo, talentos e recursos financeiros. Aprendemos também que um dia o Senhor vai ajustar contas conosco. Naquele dia seremos julgados, bons e fiéis ou maus e infiéis. A oração continua: eu quero ser bom e fiel. Ajuda-me, Senhor. Esclarece a minha mente, fortalece o meu coração, meus sentimentos. Eu quero obedecer aos seus ensinos. Guia os meus passos em o nome de Jesus. Para encerrar essa parte sobre finanças, né? Todo mês de abril, todo ano, mês de abril, dia 15, todo cidadão americano, ou residente americano, ou pessoas que trabalham nesse país, tem um privilégio. Que privilégio é esse? Pagar os impostos, né? As taxas, os impostos de renda. É um privilégio que nós temos. Quando você chega no país, às vezes o nosso trabalho, né? Recebemos cash, não é isso? Então, porque estamos chegando, ainda não temos talvez um Social Security ou informação, recebemos cash. Então, nosso papel, quando chega o dia 15 de abril, o que é que nós colocamos ali no papel, na prestação? O quanto nós ganhamos em cash, não é isso? Eu sei que aqui na CCP todo mundo declara o cash. Outros lugares não, mas eu sei que aqui na CCP todo mundo declara o cash. Mas essa é a vontade do Senhor. Agora, por que o governo americano já sabe que nós... Então, o que é que ele faz? Quando você melhorou um pouquinho mais, agora trabalha por uma companhia, você não recebe mais cash, você recebe como? Cheque ou depósito eletrônico. E esse cheque ou depósito eletrônico já vem com um desconto. Que desconto é esse? Dos impostos.
dos impostos. Por quê? Eles sabem que eles não confiam na gente. Se deixar para a gente declarar que ganhou tanto em cash, o que vai acontecer? Nenhum patrão paga, nenhum indivíduo paga. E quem vai pagar pelas escolas, pela polícia, pelos hospitais? Quem vai pagar por tudo isso? Cuidar das ruas, cuidar de tudo. Quem vai fazer isso? Alguém. Você já entendeu? Tudo isso, mas o ponto é, a palavra de Deus deixa claro, nós obedecemos à autoridade e temos o direito de escolher representantes para que eles decidam, né? Como a igreja, não é isso? A gente elege e precisamos confiar. O ponto é, nós temos que obedecer ao Senhor, fazer isso. Olha como Deus é bom. Deus é tão bom que mesmo nos conhecendo, o Ageu leu o Salmo 139, Senhor, Tu me conheces, Tu me sondas, Tu me conheces. A palavra nem chegou à boca, o pensamento nem chegou à mente, o Senhor já sabe. O que nós vemos aí? O Senhor Deus ainda continua a estender graça. Por quê? Ele não desconta na fonte. Ele não nos paga em cheque. Ele nos dá a bênção completa. Porque Ele prefere esperar que os seus filhos de gratidão, Senhor, tudo vem de Ti, Senhor. E em gratidão e honra eu Te entrego. Você notou a diferença? Nós não devemos fazer por compulsão. Nós não podemos fazer por obrigatoriedade. E tem mais outra coisa. O governo americano, o mínimo, quando você começa a pagar, descontar na fonte, são 15%. Deus disse, você fica com 90%. Me honre com os primeiros 10%. É difícil fazer isso? Não. Precisamos fazer. Agora, chega de falar sobre isso. Você já ouviu bastante. Obedeça a palavra. Não esteja correndo risco agora e no futuro. E eu falo isso com amor, com o coração na mão por vocês, filhos queridos, como o apóstolo João diria. Eu gostaria de hoje falar, não vou poder falar de tudo que tinha planejado, mas queria falar um pouquinho sobre a questão do tempo e dos talentos. E queria que você pudesse me acompanhar. Eu vou ler o texto daqui a pouquinho, mas por agora eu quero fazer mais algumas colocações. Antigo, Novo Testamento. Antigo aponta para Jesus. Novo Testamento, Jesus cumpre o que o Antigo apontou para Jesus. Uma das maneiras que o Antigo Testamento aponta para Jesus era o sistema de adoração a Deus, sistema de sacrifícios. Deus escolheu, haviam 12 tribos da nação de Israel. Ele separou uma tribo, a tribo de Levi. E ele a constituiu sacerdotes e levitas. O papel deles não era cuidar do campo, nem da agricultura, nem do gado, nada disso. O papel deles era oferecer cultos a Deus. E o Senhor usou um princípio no Antigo Testamento que foi o que Ele usou na criação. Ele criou todo o universo em 6 dias. E Ele consagrou o 7º dia para o descanso. E lá em Êxodo 20, Deuteronômio 5, quando Ele deu os 10 mandamentos, no 4º mandamento Ele deixou claro: santificai, separai o dia do sábado para o santificar. Esse sábado é o 7º dia, é meu. Nós, depois de Jesus, nós cremos que esse dia é o domingo, é o primeiro dia da semana, é o domingo, dia da ressurreição do nosso Senhor. Então o plano era, no Antigo Testamento, são 7. 6 são seus. Você trabalha, você passeia, você vai fazer o laundry, você vai fazer o grocery, você vai no Pilates, você vai na classe, você vai fazer o que você precisa fazer. O outro dia é meu. Tudo bem? Você sabe que nós tomamos muita liberdade com isso, não é isso? Sabe, mas Deus é gracioso, que bom que Ele não nos fulmina, né? Porque a gente brinca muito, a gente usa tudinho e depois não quer usar o dia do Senhor. Eu não estou dizendo que a gente não tenha direito a passeios, férias, viagens, coisas assim. Mas olhe a maneira que nós tratamos esse assunto. Então Ele fazia assim, 1 em 7, Ele fez isso para nós. E esse 1 em 7, quer dizer, o 7º dia, as pessoas iam até ao templo, um templo físico. Primeiro era um tabernáculo, uma tenda, uma barraca, depois agora é um templo físico de pedras. E eles iam ali, e aquela tribo separada, as pessoas traziam seus animais, suas aves, seus gêneros, e entregavam para eles, e eu estou oferecendo uma oferta de gratidão, uma oferta de sacrifício pelo pecado. E você dizia para eles o que era. E eles ofereciam para você. Então era assim: povo, sacerdotes, templo físico, 1 em 7.
E no Novo Testamento, como é que ficou isso? O próprio Jesus, quando os discípulos disseram, Jesus, já viu que coisa imponente esse templo maravilhoso em Jerusalém? O que ele falou lá em Mateus 24? Em verdade vos digo que não ficará o quê? Pedra sobre pedra. E não ficou. 30 e poucos anos depois da morte de Jesus, o que aconteceu? Só ruínas. Você sabe o que sobrou daquele templo até o dia de hoje? Alguém se lembra? O Muro das Lamentações. Somente um muro, onde você vê os judeus orando ali, é o que sobrou daquele templo. E Jesus falou para as pessoas que estavam ouvindo, derrubem esse templo, e em 3 dias eu reerguerei. Tremendo isso, ele estava se referindo a ele. Ou seja, já não há necessidade de sacrifícios mais, porque ele foi sacrificado uma vez por todos sempre. Um sacrifício completo, não preciso mais ir. Agora eu vou a Deus, meus pecados são perdoados através de Jesus. Quando Jesus estava na cruz entregando o seu Espírito ao Pai, os véus do templo, o véu que separava o povo da presença de Deus, que só o sacerdote podia ir, se rasgou de cima e embaixo. Agora a entrada é livre. Agora ele não parou aí. Ele também vai nos dizer, agora eu acabei porque se não tem tempo, eu não preciso de sacerdotes. Eu não preciso de levitas. Eu preciso de instrutores, mentores, pastores para guiar, orientar, mestres, preciso disso. Mas agora a obra não é feita mais do palco, não é feita no púlpito, não é feita no líder do grupo de célula ou na pregação de domingo, nem hoje em dia com eletrônica, na mídia social. Esse trabalho de edificação desse templo é através do nosso papel, do nosso tempo, dos nossos talentos. Pastor, onde o senhor está vendo isso? Que pena, esse relógio não para comigo, né? Pelo menos vamos ver 10 versículos. 1 Pedro 2, lá no final da Bíblia. Se você puder abrir a Bíblia ou acompanhe aqui, né? 1 Pedro 2, de 1 a 10, lá de trás para frente. Apocalipse, 3 João, 2 João, 1 João, Judas e também temos o Pedro 2 e Pedro 1. Quero 1 Pedro. Acharam? Amém? Olha só. O apóstolo Pedro aqui está dando uns finalmente, né? Eu vou deixar essa palavra com você e você vai ficar, espero, aí na sua mente até a próxima vez que estivermos juntos, né? Ele diz assim: portanto, toda vez que tem um portanto na Bíblia, quer dizer o seguinte: à luz do que veio anteriormente. Portanto, por causa disso, ele vai dizer, a sua vida é mudada, vai ser transformada. Ele dá aqui o como: livrem-se de toda maldade, de todo engano. Não sejam pessoas de duas caras, de toda hipocrisia. Livrem-se da inveja, livrem-se de toda espécie, não só algumas, da maledicência. Não fale mal de outra pessoa quando aquela pessoa estiver ausente, ainda que seja verdade. Olha o versículo 2, ele, portanto, vai chegar nos finalmente, mas ele diz, portanto, olha, como crianças recém-nascidas. Perguntei ao presbítero Jonas, quando ele chegou aqui na igreja hoje para o ensaio, ele estava aqui no espanhol, para ensaiar com o espanhol, e eu perguntei, como é que foi a noite? Ele falou, pastor, foi um negócio, né, porque o bebê não... E eu perguntei a ele, como é que foi que, né, ele falou assim, mamãe, estou com fome. Oh, filho, eu já estou tão cansada, dorme mais um pouquinho, volta daqui uma hora. Foi assim que aconteceu? O que é que ele fazia? Ah! Já dói, todo mundo treme, né? O pai acorda, a mãe acorda, todo mundo acorda, não é isso? Porque, olha o que o apóstolo fala. Como crianças recém-nascidas, que dizem, é agora ou é agora? Desejem de coração o leite espiritual puro. Então, quando o crente toma e obedece isso, ele não está pedindo leite físico. Ele está dizendo, eu quero leite espiritual. Qual é o leite espiritual? A tua palavra. Haja fome, porque é nessa palavra que eu vou ouvir a voz do meu Pai.
Eu vou ouvir do que eu devo fazer, do que eu devo comer, do que eu devo realizar, do que eu devo investir meu tempo, meu talento, meu tesouro, ou não. Mas se eu não conheço a palavra de Deus, eu estou à mercê de meus impulsos. Dos exemplos ao meu redor, dos costumes ao meu redor, do sistema deste mundo, que nada tem a ver com o Senhor. Então, mesmo antes de entrar nessa questão do templo, dos sacrifícios e tudo mais, ele está dizendo, primeiro, muda o seu relacionamento. Porque se nós em Cristo Jesus não mudamos o nosso relacionamento um com o outro, alguma coisa não está direito. Não sei que tipo de experiência que nós tivemos, tem que mudar, precisa mudar. Mas ele também está dizendo para nós, outra coisa é, nós vamos ter uma fome e sede da palavra. A gente não lê para aprender, para ensinar, não, a gente lê porque é a voz do Pai falando para nós, ensinando, dando exemplos. Um Pai que nos ama tanto. Dá para chegar um pouquinho mais à frente. E ele continua para nós assim, que é o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Até então, eu somente crescendo, mas ele vai mudar no versículo 4. À medida que se aproximam dele, a pedra viva. Lembra-se que Jesus falou? Destruam esse templo e em 3 dias eu reerguerei. Ele está descrevendo a pedra viva. Eu não trabalho em construção, uma das poucas áreas que eu não trabalhei nesse país foi em construção, então eu não entendo isso eu ouço falar de foundation, de blocks, e não sei, eu tenho uma ideia, e às vezes vejo uma construção, posso imaginar, mas naquele tempo, ao começar um prédio, eles tinham lá uma pedra angular, estabelecia o alicerce e vinha uma pedra que era a pedra base. Tanto o alicerce quanto o edifício dependiam de estar no prumo daquela pedra. E ele está dizendo, há uma pedra viva. Quem é essa pedra viva? Jesus. Ele é a referência. Ele não está construindo edifícios mais, porque nós somos o templo, nós somos o corpo de Cristo. Vocês também estão sendo utilizados. 4 diz assim, repetindo, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus, preciosa para ele. Ele é a nossa pedra angular. Olha o 5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. Ou seja, vocês não vão ser mais edificados através de uma linha sacerdotal, nem pastoral. Eles estão aí para ajudar vocês. Eles são os técnicos, são os treinadores. Eles estão aqui para equipar vocês, de acordo com Efésios 4, para que vocês possam desempenhar a obra. Por isso precisa do tempo e dos talentos. E vocês estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem o quê? Sacerdócio santo. Agora eu fui de espectador para sacerdote. Você foi de espectador para sacerdote em Cristo Jesus. Eu acho que você não está pegando, você diria amém para isso, para esse detalhe, né? Ou seja, até Jesus, templo. Depois de Jesus, nós. Até Jesus, pedras. Depois de Jesus, pedras vivas. Ele é a pedra angular e nós somos as pedras em seguida. Ele continua isso. O Senhor habita, acabou com a classe, né? Aí versículos 6 e 7 vai falar um pouquinho mais sobre Jesus, mas eu quero concluir com essa palavra, para que não haja dúvidas. Vá para casa com essa declaração de Deus de quem você é, de quem eu sou. Olha o versículo de número 9. Olhem, está na tela, não é isso? Diz assim, vocês, porém, são o quê? Geração eleita. Parou aí? Sacerdócio o quê? Real. Nação santa. Povo exclusivo de Deus. Para quê? Só para ficarem felizes, alegres? Agora nós somos promovidos de espectadores para tudo isso? Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Toma posse, povo de Deus. Chegou a hora, CCP, de nós vivermos isso.
Eu faço diferença. Não é porque eu desejo fazer, não é força da vontade, é porque o Senhor me dotou, me escolheu, me preparou, me ungiu, me deu, você, isso para cada um de nós. Você pode ter um dia, uma semana, um mês ou anos aqui. Ele está dizendo, acabou-se no Antigo Testamento os espectadores e sacerdotes, agora somos todos, e cada um de nós tem algo que eu preciso. Eu tenho coisas que você precisa, você tem coisas que eu preciso. E nós precisamos entender isso. E para culminar, além do versículo 9, que eu vou ler mais uma vez, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, com um propósito para anunciar as grandezas daqueles que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso, para que você não fique pensando que você mereceu alguma coisa, olha o versículo de número 10. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora vocês são o quê? Povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora as receberam. Você toma posse disso, CCP? Eu almejo, nem sonho. Senhor, precisamos ver, precisamos praticar, precisamos dizer um basta, deixar no mundo as circunstâncias controlarem nosso tempo. Não tem tempo, coisas boas. E quando é que nós vamos ser edificados? Imagina que você trabalha para uma companhia que você está construindo. Eu não posso ir hoje porque... Ué, como é que é esse negócio? Nós fazemos diferença. Existe um papel. E nós precisamos estar disponíveis para poder ministrar uns aos outros. Dias, horários diferentes, tudo com sabedoria. Mas eu preciso compreender. Esse ministério não é de uma pessoa, de um grupo de pessoas. Esse ministério é de cada um de nós. Sabe por quê? Porque eu sou uma pedra viva, construindo uma casa espiritual. Eu sou um sacerdote real. Eu sou uma nação santa. Eu sou um povo escolhido de Deus. Eu nem era antes, mas agora eu sou. Em o nome de Jesus. Fique de pé comigo para que nós possamos... Queria uma música, Jenny, que pudesse falar. De um desejo de dizer, Senhor, eu quero ser essa pessoa. Fazer uma coisa. Josué, você tem acesso àquela música do Mark Sweat? Fácil, 1, 2, 3. Você sabe quem é o Marcus Sweat, né? É um cantor. Ele canta muito em espanhol, gravou. Nós conhecemos bem o espanhol. Queria que você ouvisse essa letra por alguns momentos. Facilita, assim não tem que improvisar aqui. Mas antes de dar a bênção, peça ao Senhor, Senhor, me ajuda a entender esse processo de espectador para sacerdote. De tempo de pedra para pedra, tempo de pedras vivas, casa espiritual. Eu quero ser, conseguiu? Então ouçam por um momento, se você puder, até feche seus olhos, ou então mesmo de olhos abertos. Não sou nada sem ti, oh fiel Senhor. Todo lo sabes de mim. Deus Pai. Quando miras el corazón. Pai, a una sola verdad. Sim, Pai. Que cuando me miras, nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Pegamos a ideia, né? E essa seja a sua oração essa semana.
Que essa seja o seu pedido, seu clamor. lleva mi vida más Leva a minha vida mais além, Senhor. de lo que puedo. Mais a fundo, mais alto. Eu não sei qual que encaixa na sua maneira de pensar. Mas diga, Senhor, mais perto do Senhor. Mais lado a lado, mais em harmonia com o Senhor. Faz essa obra no meu ser. E receba uma bênção. Estou grato a Deus pela abertura desse culto, pelo louvor que nós podemos participar, pelos testemunhos que foram proferidos, as palavras de exortação. Louvo a Deus pela presença dEle em nossas vidas. Louvo a Deus por esse vento de avivamento na nossa igreja. Patamares e momentos muito mais altos do que nós já experimentamos. Mas até que nos encontremos outra vez. Há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, através, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja glória, domínio e majestade em toda a igreja, por todas as gerações. A Ele seja toda a honra e toda a glória. Amém. Vamos em paz. Povo de Deus.